Eu encontrei aqui um texto sobre o perdão, que fiz uma pesquisa. Eu quero ler para vocês aqui o resultado do perdão, a consequência do perdão, o efeito do perdão. Notem o que diz Ellen White no livro Maior Discurso de Cristo, na página 114. Eu vou ler aqui apenas um pedaço desse parágrafo, porque o tempo está avançado. O perdão, porém, tem sentido mais amplo do que muitos supõem. Dando a promessa de que perdoará abundantemente, Deus acrescenta como se o significado dessa promessa excedesse a tudo quanto pudéssemos compreender. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. E a irmã White diz mais à frente: o perdão de Deus não é meramente um ato judicial pelo qual ele nos livra da condenação. É não somente perdão pelo pecado, mas livramento do pecado. É o transbordamento de amor redentor que transforma o coração. Que coisa maravilhosa! O perdão é transformador. Mas sabe o que me deixa encantado ao ler esse texto? Que quando a gente perdoa, o poder transformador não acontece primeiro na vida de quem é perdoado, acontece na minha vida. Eu sou o maior beneficiado quando eu perdoo o meu próximo. Porque o perdão, ele é transformador. Sabe por quê? Porque perdão é salvação para quem é perdoado e para aquele que perdoa. Eu aprendi em casa o que é o amor, nos braços da minha querida mãe, que me amou de uma forma muito profunda, um amor verdadeiro. A minha mãe me amou com toda a sua alma, com todo o seu coração. Sabe por quê? Porque esse era o relacionamento que ela tinha com Deus. Uma mulher incrível, incrível, incrível. Uma santa mulher que vivia sorrindo, que não reclamava. Ela tinha uma relação profunda com Deus. E ela transformou a minha vida com seu exemplo. Fui ali em seus braços que eu aprendi as mais lindas lições da vida. E eu vou contar uma delas para vocês. E aqui nós vamos terminar. Eu era bem pequenino, uma criança tenra, bem pequenino. Eu gostava de brincar com as coisas da casa. Eu acho que toda criança gosta de brincar com as coisas da casa, né? E eu gostava de brincar com as coisas da minha mãe. Minha mãe era costureira e eu ficava mexendo nas coisas dela. Mas a minha mãe tinha algo que eu ficava olhando, vontade de brincar, mas ela não deixava. Era um alicatinho de unha. E às vezes eu via minha mãe usando aquele alicatinho de unha e eu queria pegar no alicatinho. Ela disse: não, meu filho, não pode, é perigoso. E eu olhava aquele alicatinho brilhando, né? E vontade de pegar aquele alicatinho. A minha mãe guardava aquele alicatinho dentro de uma caixinha que ficava no quarto dela. E um dia eu passando por ali, a tampa da caixinha estava aberta. E o que estava lá dentro? Aquele alicatinho. E eu não resisti. Eu peguei o alicatinho de unha da minha mãe e fui brincar com ele. E vocês já podem imaginar o que aconteceu, né? Eu tentei cortar o que não podia e o alicatinho quebrou. E eu, na minha inocência, né? Fui até o quintal de casa. Assim, nos vizinhos haviam árvores, né? Mato. E eu peguei aquele alicatinho, joguei por cima do muro e a pontinha do alicatinho joguei lá. Até que a minha mãe, um dia em casa, virou para mim e disse assim: Toninho, você viu o alicatinho da mamãe? E eu respondi: não, mãe, eu não vi o seu alicatinho. Eu nem preciso dizer que a minha mãe conhecia bem a minha voz e ela já percebeu o que tinha acontecido. Passou algumas horas e ela perguntou de novo: meu filho, você viu o alicatinho da mamãe? E eu respondi: não, mãe, eu não vi o seu alicatinho. Passou mais um tempo, ela chegou perto de mim, olhou nos meus olhos e disse assim: meu filho, você viu o alicatinho da mamãe? E eu disse: não, mãe, eu não vi o seu alicatinho.
É óbvio que a minha mãe já sabia ou já imaginava o que tinha acontecido. Chegou o momento da tarde, onde eu tomava o meu pão com manteiga, com café. Nessa época, eu era católico, praticante, com toda a minha família. Chegou ali o fim da tarde, a minha mãe pôs ali aquela caneca de café quentinho, pão com manteiga. Eu gostava de molhar o pão com manteiga assim na caneca de café. Ela colocou na beirada da mesa, como ela fazia todas as tardes, só que naquela tarde ela sentou do meu lado. Enquanto eu estava tomando café, ela ficou olhando para mim. Ficou olhando para mim. Eu, com aquele semblante triste. Aí eu olhava assim de lado para ela, né? Tomando meu café, olhando de lado. E eu virei para ela e disse assim: Mãe, por que a senhora está aqui? Por que a senhora está tão quietinha? E a minha mãe me disse assim: Ah, meu filho, porque a mamãe perdeu o alicatinho dela. E continuou olhando para mim. Eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, a chorar, a chorar. Sabe o que a minha mãe fez? Ela me pegou pelo braço, trouxe para junto do seu peito, me apertou no seu peito, começou a passar a mão assim na minha cabeça, como ela gostava de fazer, deixou que eu chorasse, que eu chorasse, que eu chorasse. E depois que eu chorei bastante no colo da minha mãe, ela disse assim: Meu filho, era só um alicatinho, só um alicatinho. Ele nem estava tão bom assim, já não estava cortando direito. Ela me afastou e disse assim: Olha, agora você vai fazer uma coisa para ajudar a mamãe. A mamãe vai lá na cidade para comprar um alicatinho novo. E eu quero que você vá comigo para me escolher, me ajudar a comprar o alicatinho novo. Eu sorri para minha mãe e no outro dia ela colocou aquela roupinha bonitinha, saiu comigo de mão dada, pegamos o ônibus e fomos lá na loja Americana, na Rua Halford, lá em Juiz de Fora. E eu ajudei a minha mãe a comprar o alicatinho novo. E quando a gente estava saindo da loja, a minha mãe ainda me levou na Doceria Brasil para comprar um quindim que eu tanto gostava. Eu nem preciso dizer a vocês, amigos, que eu nunca mais desobedeci a minha mãe. Nunca mais. Sempre continuei ouvindo a sua voz. Foi assim que a minha mãe me ensinou o que é o perdão genuíno. Foi assim que eu aprendi a perdoar. Um exemplo de amor de uma mãe que me amou profundamente. Eu quero terminar as minhas palavras aqui, pastor Wagner, dizendo que eu amei muito a minha mãe, porque ela me amou primeiro. Eu quero terminar dizendo a vocês, nós amamos a Deus, porque Deus nos amou primeiro, conforme nós encontramos em 1 João, capítulo 4, no verso 19.